Olá pessoal, bem-vindos todos, obrigado a todos os participantes, ao convite, muito me orgulho de estar aqui, me sinto responsável por estar dando aí algumas diretrizes, contribuindo com o paisagismo de âmbito nacional e sinto que o momento é oportuno para falar desse tema tão importante que é o xeropaisagismo. Preciso dizer que é um vídeo artesanal, caseiro, a gente sofreu um pouquinho para compor, para dirigir e no fundo nós estamos aqui iniciando a palestra, falando um pouco do tema, das minhas experiências, entremeadas com imagens, fotos, enfim. Mais do que ser paisagista, nós temos que ser agora editores também aqui, cineastas. Mas é o mais importante, é a mensagem que fica. E quando me convidaram para participar dessa palestra virtual, com o tema, eu fiquei muito encantado, porque já de alguns anos eu venho tratando do assunto inconscientemente, com muita responsabilidade. Eu sempre fui cético ao uso irresponsável de água. Eu sempre economizei água nos meus trabalhos. Eu sempre criei jardins de baixas manutenções. E particularmente, se formos buscar nos meus jardins, no meu histórico, na minha linha do tempo, pouquíssimos espelhos d'água eu construí na minha vida. Muitas vezes me questionei, será que eu não devo fazer espelhos d'água? Mas eu estava provavelmente lá atrás, certo de que era uma responsabilidade que eu tinha em fazer o uso correto dos recursos naturais. Quando a gente pensa em xeropaisagismo, que é um tema novo, mas bastante oportuno, a gente está lidando com uma questão da resistência dos jardins. Xero vem de seco. E, portanto, o caráter deste jardim é da resistência, da baixa necessidade do consumo d'água e, mais do que tudo, de jardins aclimatados. Nós não precisamos ser radicais, nós não precisamos ser absolutamente focados em jardins de deserto. Mas que tem esta pegada, tem. Mais do que de deserto, eu diria que são jardins resistentes. Então a ideia do cactus, que particularmente sempre teve uma certa antipatia, que particularmente sempre teve uma certa resistência a serem usados nos jardins residenciais, começa a mudar. Por que começa a mudar? Havia o preconceito de que cactos traziam maus olhados. Isso é uma mentira. Na realidade, a gente pode tomar uma outra ideia ou uma outra filosofia, que é de que os cactos protegem. Há quem diga que quando um cactus seca, é porque ele te filtrou de alguma energia negativa. Mas nós não estamos falando de Feng Shui, nós estamos falando de jardins semiáridos, que é a base do meu trabalho. Que durante anos eu venho aqui defendendo o conceito dos jardins dos sertões, dos jardins do semiárido, dos jardins da Caatinga, dos jardins do Cerrado, que, digas de passagem, é riquíssimo. Eu acabo de chegar de uma viagem, onde a gente também mostra algumas espécies do Cerrado, e percebe que numa atmosfera absurdamente árida, ele é rico, plástico, bonito e surpreendente, que é o que tem acontecido hoje com os jardins semiáridos, com os jardins de sertão. E eu acho que essa cultura, essa leitura nova, associada à necessidade de termos o compromisso ambiental da economia do recurso hídrico, que é um elemento em escassez, que é um elemento que planetariamente vai valer mais do que ouro e petróleo, com certeza, começa a fazer parte do conceito dos jardins de baixa necessidade hídrica. Se a gente for um pouquinho para a Califórnia,
e entender o rigor e as regras do uso indevido da água, a gente vai começar a realmente entender que nós estamos muito atrasados e precisamos nos civilizar e desenvolver essa cultura da economia de água. Então, nesse cenário dos jardins que precisem de pouca água, dos jardins que precisem de baixa manutenção e que precisem sobreviver independente da nossa participação, nasce um novo conceito, que é o xeropaisagismo. E que mais do que moda, eu digo que ele é uma tendência universal. Todas as condições são adversas para que a gente tenha o uso irresponsável da água. Portanto, participar desse processo cultural de mudança faz com que a gente tenha realmente o compromisso de estar criando jardins sustentáveis. E a sustentabilidade hoje é selo, é carimbo. Nós participamos hoje de vários projetos que, se você não tiver o selo verde, até, por exemplo, dentro da hotelaria, que é bastante marqueteira, que tem muito este espírito de marketing verde, de selo verde, a gente está sempre trabalhando com espécies nativas, que também é uma forma de se produzir jardins de baixo consumo. A gente tenta criar jardins com espécies locais. Isso é muito importante a gente entender. É importante entender que o xeropaisagismo, como eu já disse anteriormente, não é só na utilização de cactos, agaves ou de plantas de sertão. É fazer o uso adequado das espécies em função do seu habitat. Não adianta você querer trazer espécies que sejam de ambientes úmidos para regiões secas. Você não vai conseguir um sucesso e um resultado positivo. Então, saindo do conceito de que xeropaisagismo é um paisagismo de plantas de deserto, é um paisagismo de plantas adaptadas, de plantas locais, de plantas nativas, seja onde você estiver. Se estivermos falando de Mata Atlântica, vamos trabalhar com espécies nativas e não com plantas exóticas. Se estivermos falando em jardim de restinga, vamos utilizar as espécies de restinga. Mangue é uma outra realidade também muito parecida com o sertão, só que o mangue ele tem a oscilação e a variação da água, mas ele também trabalha com as condições específicas de ser de restinga. Então, esta conceituação é muito importante para que nos nossos projetos a gente tenha, mais do que tudo, o compromisso ambiental. Eu costumo dizer, e tem uma palestra que eu fiz há alguns anos e que me acompanha até hoje, que se chama A Estética da Ética e a Ética da Estética. É muito interessante esse pensamento quando a gente diz que a estética tem uma ética. Por que isso é interessante? Porque eu acho que nós temos o compromisso obrigatório de projetar certo. A gente tem a obrigação de estar fazendo projetos bem posicionados e que o cliente saia dali com um projeto legítimo e que daqui 6, 7 meses, 1 ano, aquele jardim fracasse. Então você faz um jardim muito bonito, mas que não será aclimatado, que não terá sucesso. Portanto, eu digo para você, essa estética da ética está furada. E quando eu brinco com o retorno da ética, da estética, é onde entram os verdadeiros profissionais. Mais do que ser belo, tem que ser funcional. Por que eu digo isso? Isso não é um pensamento meu. Isso é um pensamento que vem da Gestalt, que vem da funcionalidade das questões. Quando se diz que antes de ser belo tem que ser funcional, é porque muitas vezes o que é belo e não é funcional vai ficar feio. E uma coisa que aparentemente não parece tão bela, se estiver bem posicionada, ela pode ganhar beleza com o tempo.
Então eu acho muito interessante que no tema que nós estamos tratando tenha-se sempre muita preocupação com ética, sem abrir mão da estética. E se fizermos uma avaliação da palavra estética, é interessante que no final da palavra estética tem a palavra ética. Portanto, esta também é a função e o compromisso de qualquer profissional, seja ele paisagista, seja ele médico, seja ele engenheiro. E isso tudo faz parte do pensamento e da conotação do sentido e da profissionalização dos conceitos que ganham cada vez mais espaço. A gente está falando aqui durante 30 minutos, mais ou menos. É um tempo vasto quando a gente se vê diante de uma câmera, falando sozinho e tentando desenvolver conteúdo. Portanto, a gente a partir de agora começa a trabalhar com algumas imagens para que vocês possam realmente também ter um pouco mais de valorização e visualização do que a gente tem como xeropaisagismo. E também de imagens de um jardim que eu fiz na Casa Cor, que na realidade sela o meu encontro com o xeropaisagismo. Esse trabalho, ele foi desenvolvido com o nome de Jardim do Sertão e me permitiu uma licença poética, me permitiu um romance do sertão, que significa ser tão frio, ser tão árido, ser tão resistente e, mais do que tudo, ser tão belo. Eu acho que trazer isso para um evento de mostra, trazer isso para uma Casa Cor, onde a preocupação do profissional é fazer espaços comerciais que gerem repercussão, que gerem mídia, que tragam cliente, eu fui muito corajoso, porque eu sabia da adversidade e da resistência que as plantas com espinhos trazem. E vale a pena dizer que o mecanismo que as espécies têm para serem mais resistentes à perda d'água estão realmente no desenvolvimento de espinhos e de serosidade nas folhas. Então, plantas que apresentem muita cera, muita resistência nas folhas e tenham muitos espinhos, são plantas que foram se desenvolvendo com o tempo para resistirem aos grandes períodos de estiagem e seca. E esse Jardim do Sertão, que vocês vão ver essas fotos, eles trazem esta conotação da gente fazer um trabalho que contrariasse um pouco a estética do paisagismo residencial, trazendo essas plantas consideradas agressivas, mas que particularmente ganharam espaço, ganharam relevância e hoje começam a acontecer de uma forma bastante, eu diria, valorizada no paisagismo brasileiro. Então a gente tem como recurso fazer um trabalho matematicamente desenhado, cada planta ganha um posicionamento estratégico e a gente cria uma composição de espécies em tabuleiros, como o próprio projeto vai mostrar, ou está mostrando, onde a gente selecionou espécies diferentes para uma condição bastante particular e esteticamente organizada, que serviu também como um documentário, como um trabalho, eu diria, educacional, porque muitas vezes você tem que educar o mercado para que ele possa, na realidade, fazer uma avaliação mais, eu diria, técnica e profissional, para depois ter um entendimento visual e estético. Porque uma coisa é importante, a beleza não está na planta, está no olhar. Se você não souber olhar para uma planta com um olhar positivo, ela vai lhe parecer muito feia. Mas se você souber olhar, você vai ter grandes surpresas. Eu sou contra dizer, não gosto de tal planta, sou contra tal planta. Eu não gosto de falar isso. O que eu não gosto é de fazer o uso inadequado das espécies. O gosto é pessoal.
Há quem goste de um jardim europeu, há quem goste de um jardim oriental, há quem goste de um jardim tropical. Então eu deixo a questão para cada cliente ou para cada olhar. Mas o importante é entender que o olhar é fundamental para que você consiga conviver de uma forma bastante positiva com o resultado e com a proposta de cada trabalho. Eu quero tratar agora de um assunto também muito importante, que é a questão das espécies frutíferas. Que quando a gente pensa no xeropaisagismo, fugindo da ideia novamente daquele jardim árido, a gente está trabalhando com espécies nativas, que eu também já fiz essa colocação. E muitas vezes as árvores frutíferas, elas trazem vida, elas trazem flores, elas trazem frutos e trazem pássaros. E isso é muito interessante. E mais do que pássaro, elas também trazem insetos, borboletas, que são elementos ornamentais na paisagem. Se você conseguir fazer um controle sistemático para evitar doenças, pulgões, besouros, seja qualquer tipo de praga ou doença, essas visitas elas são muito importantes também, porque elas trazem vida para o jardim, elas trazem cor. Então, eu tive a oportunidade esse ano de fazer um trabalho numa mostra muito importante, que é a Mostra da Artefato, que fica até maio do ano que vem, onde eu também acabei me superando e fazendo um trabalho bastante arrojado. Por quê? Porque quando a gente pensa em artefato, num jardim de cobertura, a gente está pensando num jardim sofisticado, por ser um jardim relativamente pequeno, em vasos, ou seja, tem uma escala muito doméstica, eu diria. E nesse trabalho, quando eu subi lá em cima e percebi que o trabalho poderia também carregar essa preocupação com a água, e eu já tinha herdado algumas espécies frutíferas que me garantiriam uma certa poesia, uma beleza e uma identidade com o cliente, porque uma coisa é importante, você não deve fazer um jardim demasiadamente pessoal quando você estiver atendendo o seu cliente, porque isso pode criar uma certa resistência, você tem que tentar contemplar o desejo do cliente no seu trabalho. E essas jabuticabeiras, que para mim é uma das espécies mais simpáticas, mais carismáticas que o paisagismo possa ter, já estavam contempladas nesse trabalho. Eram jabuticabeiras que a gente tinha herdado de anos anteriores, que já faziam parte da paisagem local e que acabei também tendo elas como âncoras nesse trabalho. Mas em contraposição a essa poesia toda, a esse romance todo, eu coloquei o agreste, eu coloquei essa vegetação, que são os tirrucales, o dedo de Deus, que são espécies extremamente diferenciadas, com uma plasticidade bastante arrojada, de pouquíssimo conhecimento, e que as pessoas acabariam se surpreendendo. E vou lhe dizer a verdade, foi muito gratificante, porque hoje eu tenho uma demanda, eu só não consigo produzir em grande escala. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou um produtor de plantas ornamentais. Eu tenho uma fazenda em São Miguel Arcanjo, uma região fria, seca e com terra de muito boa qualidade, que me permite um plantio diversificado, tanto de espécies de clima frio, como espécies de clima quente. Vale lembrar, nesta minha observação, que regiões muito úmidas são boas para a produção de vegetação em massa. Todavia, quando você tem muita umidade, você acaba criando restrições à diversificação das espécies. Regiões de baixa umidade, de clima semiárido, são mais interessantes porque também diminuem a ocorrência de doenças. Então, essa região de São Miguel Arcanjo, ela me permite produzir uma diversidade grande de plantas, mas ao mesmo tempo, por ser uma região de temperaturas mais frias, elas acabam me retardando o processo de produção.
Mas eu acabei investindo mais pela condição de umidade ser baixa do que pela questão da temperatura ser fria. E também por uma questão de termos solos muito ricos. E é interessante que espécies de deserto, quando encontram solos muito ricos, o desenvolvimento das espécies é muito positivo. E isso é muito legal. Por quê? Porque você consegue transformar, ou na realidade fazer com que espécies consigam ser aclimatadas e adaptadas. E isso é bonito porque você desconstrói, por exemplo, a ideia de fazer uma planta de sertão vir dar em solos temperados ou até em solos ricos. E isso realmente foi o que aconteceu. Nesse trabalho, a gente trouxe essas espécies da fazenda, que estavam belíssimas, colocamos elas nesse jardim da Artefato e causou uma surpresa muito grande, porque eram plantas ineditamente usadas no paisagismo. E uma coisa que eu também tenho feito, e que eu acho que é muito válido, é resgatar espécies de antigamente. Como, por exemplo, o aloe, a babosa, o bálsamo, o antúrio. Isso são espécies que quem usavam eram os nossos avós. E se a gente quiser fazer uma leitura psicológica desse uso, eram espécies que precisavam de pouca água e poucos cuidados e muitíssimo pouco conhecimento. Então, lá atrás, se a gente for no paisagismo de antigamente, até mesmo nos paisagismos modernistas, que foram os primeiros paisagismos mais contemporâneos que nós tivemos, da escola de Warszawski, a gente vai encontrar dracenas, vai encontrar as agaves, vai encontrar as dracenas marginatas, as dracenas arbóreas, que eram espécies que tinham muita resistência à baixa condição de umidade, à baixa necessidade hídrica, porque as pessoas também não dispunham muito tempo para essas manutenções e cuidados. Hoje não, hoje nós temos empresas de paisagismo, nós temos o jardineiro da casa que faz a frequência, que faz a visita mensal, que garantem uma certa manutenção desses trabalhos, mas antigamente nós não tínhamos nada disso. Então você começa a entender que historicamente essas espécies voltam para o cenário do paisagismo. E a gente entende que o preconceito pelo que era antigo, pelo que era velho, ou que era pelo antiquado, hoje ganha uma nova roupagem. Ou seja, o retrô é moderno, é contemporâneo e mais do que tudo comprometido. Então, a família dos aloes, a família das agaves e a família das dracenas hoje estão em alta. E isso é muito importante para a gente entender que o mecanismo volta, são cíclicos, são fases. A samambaia, por exemplo, que não tem muito a ver com o nosso tema de xeropaisagismo, mas hoje ela está na moda. E ela era repugnada, não havia quem quisesse usar samambaia. Hoje eu te digo, as próprias chefleras que foram usadas à exaustão, elas vão daqui a pouco serem reutilizadas. Por quê? Porque as chefleras também têm uma grande resistência. Não são espécies de sertão, não são plantas para a gente classificar como xerófitas, mas são espécies que resistem bastante e bastante aclimatadas. E eu vou lhe dizer, eu estou aqui com um projeto que eu estou resgatando a braçaia, que é aquela cheflera de folha gigante, que lembra um abacateiro e que dá um florescimento, um pendão vermelho que parece uma coroa. Então, neste trabalho da Artefato, que vocês viram aí ou estão vendo em foto, vocês podem entender que foi uma outra grande surpresa para o mercado que nos fez acreditar que a tendência do mercado de paisagismo semiárido é cada vez mais, eu diria, requisitada, é cada vez mais atual e mais do que tudo, permanente. Eu digo que mais do que moda, é uma tendência natural do ser humano que está comprometido com o seu meio ambiente. Eu gostaria muito de estar aí pessoalmente, eu gostaria muito de estar frente com vocês, para que a gente pudesse fazer um bate-papo, avançar nesse assunto e colaborar de alguma forma em intensificar esse tema
que para mim foi muito bem escolhido e vou lhe dizer, me sinto honrado de ser convidado para tratar desse tema. Eu realmente percebo um reconhecimento e uma valorização de toda a história do meu trabalho quando um tema desse, que está muito ligado à minha carreira, ao meu estilo de fazer jardim, vem à tona e eu hoje estou sendo porta-voz, estou sendo, na realidade, um palestrante virtual, mas que vai estar presente, fazendo um convite para que vocês possam visitar o meu viveiro, que é muito bem localizado. Eu estou próximo do Ceasa, no bairro do Alto de Pinheiros, embaixo das torres de alta tensão da Eletropaulo, onde eu tenho espécies surpreendentes e que, particularmente, eu digo que são e serão a tendência do paisagismo para os próximos anos que se seguem. Eu acho que a água não é uma questão de economia, é uma questão de sobrevivência. A gente vai enfrentar problemas como a Califórnia enfrenta, como Israel enfrenta, e digas de passagem, são os países, Califórnia e Israel, são responsáveis por todos os projetos de irrigação que avançaram pelo mundo afora. O comprometimento, as questões de deserto, as condições de clima adversas fizeram com que eles desenvolvessem as grandes tecnologias, as grandes técnicas de irrigação e produção de equipamentos para o mundo inteiro, onde a irrigação é sempre muito bem-vinda. Eu acho que, também aproveitando a oportunidade da palestra, não se faz jardim sem irrigação. Não podemos pensar em fazer jardim sem irrigação. A irrigação é necessária, ela é econômica e é fundamental. O que cabe a nós profissionais é fazer o uso adequado das espécies por famílias, onde espécies que precisem de mais água fiquem agrupadas e espécies que precisem menos água fiquem agrupadas também nesses nichos, nesses perfis de jardins. Mas a grande tendência é fazer jardins cada vez mais econômicos, de baixa manutenção, que precisem de pouca água e que busquem a verdadeira simplicidade sem perder sofisticação e alma. Fico por aqui, agradeço e as imagens ficam passando e o meu contato fica aí para que a gente possa manter essa relação ainda mais por muito tempo. Muito obrigado.